Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo capítulo das aulas de Geografia. Capítulo 4, Frente B, América Anglo-Saxônica. Quando você analisar esse capítulo, você vai ver que ele é muito grande. Então eu resolvi fazer o quê? Trabalhar parte dos Estados Unidos hoje, parte dos Estados Unidos em outra aula e depois o Canadá. Beleza? Peguem seu livro, caderno, lápis, caneta, marca-texto, tudo para fazer com que essa aula seja o mais proveitoso possível. Beleza? Vamos lá? Então, aqui no seu capítulo 4, na página 139, nós começamos com América, divisões regionais. Continente americano imenso, tá? Um continente extremamente diverso, tanto climaticamente, quando nós falamos de relevo, de vegetação, de cultura, de diversidade econômica, tudo isso nós podemos encontrar dentro do continente americano, beleza? Analise essas imagens para você primeiramente analisar essa daqui, que nós temos a América do Norte, de marrom, América Central, de roxo, e América do Sul acinzentada. Quando nós comparamos esse mapa com esse aqui, nós vemos uma divisão em América Anglo-Saxônica, que vai englobar quem? O Canadá e os Estados Unidos, e a América Latina. Olha aqui. A subdivisão geográfica distingue a América do Norte, América Central e América do Sul. Essa primeira divisão ela é baseada muito mais em um critério físico, tá? Só que aqui nós vamos entrar numa América, uma subdivisão cultural. A distinção aqui acontece em América anglo-saxônica e América Latina. Nesse caso, o critério utilizado considera características históricas, culturais e socioeconômicas. América anglo-saxônica, então, vai ser uma divisão baseada principalmente no ideal de ter sido colonizada pela Inglaterra. A gente sabe que dentro do Canadá nós temos parte ali, principalmente na província de Quebec, em que o francês é a língua oficial, mas também possui influências do inglês. Já a América Latina, os países que foram colonizados ou por Portugal e por Espanha. A gente sabe que existem algumas exceções aí dentro dessa divisão, mas inicialmente nós ficamos com isso na cabeça. Além disso, falando de um aspecto socioeconômico, nós sabemos que a América anglo-saxônica é muito mais desenvolvida quando em comparação com a América Latina, ok? Vamos seguindo aqui. Primeira coisa que a gente tem que entender dos Estados Unidos é a sua hegemonia. A gente sabe que a hegemonia norte-americana hoje é incontestável. Não existe como nós falarmos de potência econômica, de país que exerce influência no mundo todo, sem falarmos dos Estados Unidos. Beleza? Então, olha, a gente já tinha visto no capítulo 2, o poder econômico dos Estados Unidos começou a se formar ainda durante a colonização pelo Império Britânico, diante das condições nas quais ocorreu a migração e a fixação dos imigrantes europeus naquela parte da América. Criou-se ali uma organização social que valorizava a liberdade política e econômica. Fiquem com esse termo na cabeça: liberdade política e econômica. É muito importante quando nós entrarmos no termo neoliberalismo, no termo liberalismo e como que isso fez com que os Estados Unidos se tornasse essa grande potência que ainda existe, ok? Então, olha, livre mercado e imperialismo interno. Esses dois termos vão ser fundamentais para nós entendermos o processo de organização do espaço territorial dos Estados Unidos, desde as 13 colônias para toda a marcha para o oeste, que nós já vimos ano passado. Então a gente está fazendo aqui uma certa revisão, tá? Então, olha, há diferentes formas para explicar o desenvolvimento econômico das nações. Uma delas procura identificar a criação ao longo da história de um país, de instituições que geram estímulos para que as pessoas cooperem para o desenvolvimento. O estabelecimento da economia de mercado dos Estados Unidos esteve atrelado diretamente às relativas liberdade e igualdade política que se estabeleceram após a independência. Relativas porque não se aplicavam aos escravizados, fato que se reflete na sociedade atual. Quando nós fizermos esse paralelo dos Estados Unidos antigo para os Estados Unidos atual,
é muito importante nós entendermos esse elemento da realidade racial que ali existe. Porque nós vamos perceber que os problemas que existem hoje nos Estados Unidos, associados à questão da população negra, vai estar relacionado diretamente desde o período de sua formação como país, por assim dizer. Beleza? Então, nós temos nos Estados Unidos uma questão muito de separação dos interesses da coroa britânica, ok? Então, você tinha povos que iam para os Estados Unidos por causa de perseguições religiosas, você tinha uma questão da liberdade econômica, que na Europa, por causa, de certa forma, da influência do catolicismo, eles não tinham essa liberdade econômica. Esse novo mundo que se formava ali na América, com muito mais liberdade econômica, cultural, religiosa, foi fundamental para a formação dos Estados Unidos, ok? Então, olha, geograficamente, a diferença entre as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. A principal causa dessas diferenças era o peso do trabalho escravo e o tipo de economia predominante, tanto nas colônias do norte quanto nas colônias do sul. Então nós tivemos de origem a base as 13 colônias. Mas essas 13 colônias entre si, elas possuíam uma diversidade muito grande. Então nós tínhamos o norte e o sul. O sul muito mais associado a uma economia voltada para o mercado externo, uma produção agrícola que é muito presente até os dias de hoje, e a mão de obra escravizada era a principal. Já do norte, nós tínhamos mais uma economia voltada para sustentar o mercado interno, com pequenas e médias propriedades agrícolas, no comércio e na pequena indústria. Ou seja, era uma economia mais concorrencial. Essa diferenciação vai ser muito importante para nós entendermos características culturais dos Estados Unidos até os dias de hoje. Então, o norte ele era visto por muitos como uma parte mais desenvolvida, em que você tinha essas pequenas e médias propriedades. Já no sul você tinha o objetivo exportação, você tinha os latifúndios imensos e a produção, a plantação principalmente de algodão. E o mercado escravizado era o mais utilizado para poder produzir esse produto para ser vendido. Então aqui nós temos as 13 colônias que vão dar origem aos Estados Unidos. Lembrando que você tem toda a marcha para o oeste e a conquista de todo esse território. Então nós vamos entender que as colônias do norte se transformaram em estados mais voltados à industrialização e ao mercado interno, portanto era importante que esse mercado fosse protegido e ampliado. O fim da escravidão contribuiria para sua ampliação, ao passo que o protecionismo, criação de barreiras alfandegárias, contribuiria para combater a concorrência dos produtos vindos principalmente da Inglaterra e de outros países industrializados da Europa. É interessante você entender essa necessidade de acabar com essa escravização, porque você teria essa ideia do protecionismo, essa relação do fim dessa prática de escravização com o que acontecia dessa política extremamente protecionista. É interessante você entender essa divisão cultural e de como a economia era organizada, tanto no norte quanto no sul dos Estados Unidos. Dei uma lida aqui sobre a Guerra de Secessão. Depois de anos dessas sangrentas batalhas, que vitimaram mais de meio milhão de estadunidenses, as tropas do norte venceram e a escravidão foi abolida no país. Então você tinha um conflito interno nos Estados Unidos entre essas colônias do norte e essas colônias do sul. No final a gente entende então que o norte sai vencedor da guerra e que a escravidão vai ser abolida dos Estados Unidos. Tá? Analise essa imagem aqui para entendermos como que ocorreu a expansão territorial americana. A gente viu lá na outra imagem que nós tínhamos as 13 colônias originais e todo o processo de conquista por esses territórios. Lembrando que essa conquista ela
ela foi feita, ela foi baseada na morte de povos nativos e na total destruição de pessoas que ali estavam, os indígenas que habitavam nos Estados Unidos. Muito baseada na morte, em total erradicação dessa população, beleza? Essa expansão e ocupação dos Estados Unidos do território ficou conhecida como Marcha para o Oeste, tá? Seguindo aqui, construção da hegemonia dos Estados Unidos. Nas primeiras décadas do século XIX, os Estados Unidos davam indícios de suas pretensões hegemônicas. O sinal ficou bastante claro com a doutrina Monroe, de 1823, quando o então presidente dos Estados do país, James Monroe, definiu seus fundamentos na frase "América para os americanos". Então, basicamente, o que seria essa doutrina Monroe? O continente americano estaria sob influência direta dos Estados Unidos, tentando se afastar cada vez mais da influência da Europa dentro do continente. Seria a ideia de que os Estados Unidos ali em cima controlaria todo o continente americano, deixando a América sob influência direta dos Estados Unidos. É importante a gente entender o papel das duas guerras, da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque, de certa forma, essas guerras foram vantajosas para a formação dos Estados Unidos como grande potência. O Oceano Atlântico, separar a Europa da América, fazia com que os Estados Unidos estivessem longe disso. A gente sabe que ele vai participar das duas guerras, tá? Porém, não afetava diretamente a estrutura econômica e estrutura física dos Estados Unidos como afetou na Europa, tá? Então aqui ele fala sobre as duas guerras e depois disso nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os Estados Unidos tirando toda a sua prática de ser isolado em relação à Europa, e vai começar a ter uma prática muito mais aberta. Olha aqui. A adoção de um padrão político intervencionista está relacionado a diferentes fatores, dentre os quais podemos destacar a destruição da economia europeia e o crescimento econômico estadunidense nos anos da Segunda Guerra, algo que colocava os Estados Unidos na posição de potência econômica e hegemônica, tá? A formação do complexo industrial militar que levou à formação de poderosos grupos de interesse dentro dos Estados Unidos e que passariam a pressionar por investimentos constantes em armamentos, segurança e militarismo. É interessante você analisar que esse segundo item é visto até hoje. Então, vamos recapitular aqui essa ideia. Durante a prática da doutrina Monroe da América para os americanos, a influência dos Estados Unidos no contexto do continente americano, você tem uma separação, um distanciamento da Europa para fortalecer o continente americano, obviamente, pelos interesses dos Estados Unidos. E aí, mais para frente, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai entrar nas duas guerras, mas de maneira relativamente tímida, não tanta influência. Depois, então, dessas guerras, os Estados Unidos vai para uma prática muito mais intervencionista quando a gente fala de suas relações com os outros países, tá? Esses dois itens aqui são muito importantes. E o terceiro retoma ao que nós já estudamos da Guerra Fria, a formação da bipolaridade que contrapunha os interesses capitalistas representados pelos Estados Unidos aos socialistas representados pela União Soviética. Vamos aqui para esse parágrafo aqui que é muito importante. No contexto favorável do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos deram início à expansão de sua influência global na Conferência de Bretton Woods, ocorrida em 1944. O país teve uma grande conquista, tornou o dólar a moeda de referência mundial, além de criar o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e instituições que ainda hoje contribuem para a garantia dos interesses da elite financeira estadunidense. Isso aqui é uma jogada de mestre dos Estados Unidos. Ele aproveitou o enfraquecimento da Europa por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele faz o quê? Ele juntamente com outros países, a Conferência de Bretton Woods torna o dólar a moeda
principal, a moeda oficial para as transações econômicas, criam dois órgãos, que são o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que exercem influências na economia de vários países, inclusive do Brasil, até o dia de hoje. Tá? Isso tudo mostra que a hegemonia estadunidense é um sucesso. Tá? É impossível você falar de economia sem se referir constantemente às práticas e aos interesses dos Estados Unidos. Vamos falar agora um pouquinho sobre a economia dos Estados Unidos. A gente sabe que é a maior economia do mundo, ok? Em segundo lugar, nós temos a China, mas mesmo assim nós temos uma diferença muito grande de organização econômica dessas duas potências, tá? Então, o que justifica, o que faz com que a economia dos Estados Unidos seja tão grande? Olha aqui. Em termos absolutos, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo. Apesar da importância da livre iniciativa, do ideário neoliberal e da iniciativa privada para a economia, o papel do Estado é representativo e importante. A gente ouve falar muito dos Estados Unidos como o paraíso do neoliberalismo. Porém, o Estado ele também tem uma influência, ele também é importante nos Estados Unidos, tá? Não existe, igual algumas pessoas pregam, uma total abolição do Estado, de forma nenhuma. Olha aqui, quando a gente fala dessas ações governamentais que contribuem para a organização econômica dos Estados Unidos, nós podemos citar algumas coisinhas, como, por exemplo, o setor militar, educação, pesquisa, subsídios aos produtos agrícolas, às empresas petrolíferas e ao setor financeiro, a regulação do sistema monetário, do setor de alimentos e de medicamentos, além da regulação do mercado de trabalho. Dê uma lida, para mim, por favor, nessas características, dessas condições que explicam a ascensão da economia estadunidense. Eu vou dar uma lida em algumas e depois vocês continuem para não ficar tão maçante. Então, olha, a grande disponibilidade de recursos naturais, com destaque para petróleo, gás natural, minérios e vastas áreas agricultáveis. A gente sabe que o petróleo não é o suficiente para os Estados Unidos, quanto mais lugares tiverem petróleo para eles poderem continuar na sua produção econômica, no seu consumo desenfreado, é importante. A extensa e bem desenvolvida infraestrutura de transportes, comunicação e energia, cujos investimentos remontam à implantação da rede ferroviária ainda no século XIX. Se você compara a rede ferroviária do Brasil com a dos Estados Unidos, você vai ver que grande parte do território estadunidense ele é interligado por essas ferrovias. Isso faz com que os fluxos e os fixos estejam muito mais interligados. Então, é uma troca comercial muito grande dentro do próprio território. Outro item importante aqui, os investimentos no setor industrial, que colocam os Estados Unidos como detentores do segundo maior parque industrial do planeta, atrás da China, mantendo, contudo, grande importância e grande diversidade de setores produtivos. Basicamente, os Estados Unidos produzem tudo. Eles possuem uma agricultura muito boa, eles possuem uma indústria muito boa. Além de tudo isso, olha aqui, transnacionais. Segundo o relatório Fortune Global 500, das 500 maiores empresas do mundo em 2018, 126 eram estadunidenses. Então eles têm uma indústria que exerce influência no mundo todo. Já conversei com vocês, Microsoft, Chevrolet, Ford, Google, Apple, são exemplos de empresas estadunidenses que exercem influência em todo o mundo. Outra coisa importante, os vultuosos investimentos em pesquisas e desenvolvimento nos setores públicos e privados, que colocam o país na liderança em patentes de alta tecnologia. Não tem como você se tornar uma potência econômica se você não tem uma base de investimento, tanto em tecnologia quanto em ciência. Eu preciso do desenvolvimento de pesquisa, de tecnologia. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a agropecuária dos Estados Unidos. Muito importante, muito grande a sua produção agropecuária e aquela organização que a gente já ouviu falar dos belts estadunidenses. Olha aqui, os Estados Unidos têm um dos setores agrícolas mais desenvolvidos do mundo e ocupam o primeiro lugar na produção de diferentes gêneros, os cereais, milho, soja e trigo, o algodão, as frutas, laranja, maçã e uva e a criação de gado, tanto para corte como para a produção de leite e os seus derivados, tá? Essa organização aqui
Então se dá por meio desses belts. Okay? Eles produzem tanto, mas eles consomem tanto, que o que eles produzem não são suficientes para para serem responsáveis por atender a demanda da população estadunidense. Aquele American Way of Life que nós já ouvimos falar, baseado em constante consumismo, em comprar cada vez mais, faz com que esses cinturões agrícolas e até mesmo os de indústria não sejam suficientes para essa demanda, um consumo muito grande. Tanto que estudos afirmam que se todos os países do mundo consumissem na mesma velocidade que os Estados Unidos consomem, os recursos do planeta Terra já teriam acabado há muito tempo. Tá? Dê uma analisada nesse mapa e deem uma lidinha de como estão organizadas essas plantações. E lembrando que é uma plantação extremamente tecnológica. Tá? Analise essa imagem, agricultura irrigada de trigo no meio oeste dos Estados Unidos. Você percebe que tem uma organização tecnológica muito grande. Toda essa produção norte-americana, estadunidense, ela é desenvolvida, ela é baseada numa tecnologia de ponta. Ok? Isso mostra ainda mais e cada vez mais deixa claro como os Estados Unidos conseguiram criar todas essas plantações, essa criação de gado com uma tecnologia incrível. Volta naquilo que eu tinha falado aqui, no investimento em tecnologia dos Estados Unidos, patentes que eles têm. Isso faz com que até mesmo a agricultura, que a gente pense que é algo que não exige tanta tecnologia, seja a sua produção ela se torna muito maior quando você tem esse desenvolvimento tecnológico, tá? Olha, vamos dar uma lidinha aqui nesses parágrafos. Então, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos vêm apresentando algumas mudanças importantes nas últimas décadas. A indústria têxtil, pouco expressiva no país, vem diminuindo o tamanho e participação do antigo cinturão de algodão, uma herança das colonizações dos Estados do Sul. É interessante você analisar como aquilo que acontecia lá na Guerra de Secessão do Sul com a sua produção agrícola de algodão ainda exerce certa influência. Obviamente, ocorreu uma diminuição, a sua importância na sua plantação de algodão, mas mesmo assim é interessante, tá? Os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais de milho, diante dos estímulos governamentais do passado e do uso de tecnologias que aumentaram expressivamente a produtividade, a quantidade de milho produzida no país ultrapassou a necessidade de consumo, o que fez do país o maior exportador mundial e estimulou o uso do grão para a produção de açúcar, na forma de xarope, e de biocombustível, etanol, e de ração para gado. Então você entende que a produção deles é tão grande que eles começaram a produzir outros produtos que utilizam matéria-prima, o milho, por exemplo. A indústria dos Estados Unidos. Olha aqui, a industrialização nos Estados Unidos está associada ali com a segunda revolução industrial. Se você lembra da primeira revolução industrial, que a gente sabe que aconteceu ali principalmente na Europa e tinha como matéria-prima, combustível principal o carvão, já na segunda revolução industrial o petróleo vai aparecer como fonte de energia mais utilizada. E o petróleo é importante para os Estados Unidos até o dia de hoje. Olha aqui, com a expansão para o oeste, o mercado interno se desenvolveu e gerou grande demanda de mercadorias industrializadas. Os setores industriais de base, como a siderurgia, a metalurgia e as indústrias químicas, expandiram-se de modo considerável. Todas essas indústrias de base são importantíssimas para os Estados Unidos. Outra coisa importante, olha aqui, ó, o sistema fordista. Você lembrar do sistema fordista, de produzir e de também ser capaz de consumir aquilo que é produzido. Isso é importantíssimo para a ascensão do que a gente chama de American Way of Life, que se expande nos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial.
Então você tem o cara que ele produz, ele trabalha na produção de determinado produto, mas ele também possui dinheiro para fazer o quê? Para consumir esse produto. Então nós temos uma indústria de base muito bem formada nos Estados Unidos, mas também possuímos uma indústria de quê? De consumo. Eles consomem carros imensos, consomem alimentos, muitos dos produtos, muita da alimentação estadunidense é uma alimentação que já está feita, você só põe lá no micro-ondas e come aquela comida horrorosa. Então, isso demanda uma produção muito grande e um desenvolvimento em indústria imenso. Tá? Então, o processo de crescimento e desenvolvimento industrial ocorreu principalmente na região nordeste dos Estados Unidos e nas proximidades dos Grandes Lagos. A concentração industrial na área tornou-a conhecida como Manufacturing Belt. Aqui a gente tem então o destaque as duas que eu já tinha comentado com vocês, a Ford e a General Motors Chevrolet, tá? Elas foram protagonistas no processo de industrialização no Manufacturing Belt. Detroit, hoje uma cidade praticamente abandonada, ela era a capital mundial dos carros, com tudo que eles produziam, tá? A pujança da região começou a enfrentar dificuldades a partir de 80, com a ascensão de outros países produtores de automóveis, como o Japão e a Coreia do Sul, com sistemas produtivos mais eficientes, o toyotismo. Lembra do toyotismo que a gente já falou? Você tem mais uma produção de acordo com a demanda, não tinha aquele exagero de produção que era característica dos Estados Unidos, tá? E com o passar do tempo, desenvolvimento de leis ambientais dificultam essas indústrias, tanto automobilísticas, porque elas utilizam matérias-primas de siderurgia, metalurgia e petroquímicas, tá? Então, a economia dessa região de Detroit começou a declinar tanto em número de empregos como em produção de riqueza, o que gerou o processo de desindustrialização e desvaziamento das cidades ali em parte do nordeste dos Estados Unidos. As mudanças levaram o Manufacturing Belt a ser chamado de Rust Belt, que significa ferrugem, em alusão aos prédios industriais abandonados que começaram a caracterizar a paisagem de cidades como Detroit, Cleveland, Rochester e Pittsburgh, dos Estados Unidos, tá? Então, no passado, a gente percebeu que era um centro industrial muito importante do Nordeste, mas, com o passar do tempo, eles perderam a sua força, eles começam a terceirizar essa produção, levar para outros países, e essas cidades foram se tornando mais ou menos abandonadas. Só que as coisas mudaram. Ocorre um desenvolvimento de tecnologia, e o que nós vamos ter agora? Vamos analisar esse último parágrafo aqui. Novas áreas industriais se formaram no sul e oeste dos Estados Unidos, nos estados da Flórida, do Texas e da Califórnia. As temperaturas elevadas na região tornaram-na conhecida como Sunbelt. Uma característica comum às regiões de Sunbelt é o grande destaque das indústrias de alta tecnologia, principalmente a informática, a eletrônica, a aeroespacial e a de biotecnologia. O desenvolvimento dessas indústrias esteve apoiado em universidades e centros de pesquisa nos chamados tecnopolos, sendo o Vale do Silício na Califórnia o mais famoso deles. Então, vamos fazer um panorama geral aqui para tudo ficar claro. Quando nós falamos da economia dos Estados Unidos, nós temos desenvolvimento em tecnologia, nós temos desenvolvimento em ciência, pesquisa, investimentos muito altos nisso. Nós tivemos os cinturões agrícolas dos Estados Unidos, utilizando tecnologia de ponta, a criação de gado também. Nós tivemos o Nordeste dos Estados Unidos como grande centro industrial, principalmente centro automobilístico, só que com o passar do tempo, esse centro automobilístico ele perde poder. Você tem então, deixando de ser aquele Manufacturing Belt para se tornar aquele Dust Belt, perde toda a sua força. Só que isso não significa que os Estados Unidos deixe de produzir. Não, ele agora vai mudar a sua produção. Ele terceiriza a produção de automóveis, vai para outros lugares, com leis ambientais e leis trabalhistas bem mais baratas e bem mais frouxas, por assim dizer. E agora surge o Sunbelt, que é esse lugar ensolarado com uma tecnologia extremamente avançada, aeroespacial, informática, biotecnologia, e o que vai fazer com que os Estados Unidos hoje sejam essa potência econômica e tecnológica que nós sabemos, tá?
Dê uma lidinha aqui para mim nesse Fique Ligado do Vale do Silício e na aula que vem nós continuamos falando sobre os Estados Unidos. Se alguma coisa não ficar clara, pause, reassista o vídeo e deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que assim que possível eu tiro para vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.